Queridos irmãos, abram as vossas Bíblias em Mateus, no capítulo 15. Nós vamos ver, irmão, num texto bem conhecido da igreja, apesar que está com um tempo bem bom que eu não prego nesse texto, mas essa semana, lendo a palavra de Deus, o Senhor falou muito ao meu coração. É o Mateus capítulo 15, a partir do versículo 21. Nós vamos ler até o versículo 28. Amém? Diz a palavra do Senhor assim. Todos acharam? Por que o pastor pergunta se a gente achou, se vai sair aqui no Nota Show? Porque eu quero, irmão, que você abra a sua Bíblia para você anotar, para você marcar, para você ter aquele devocional com Deus aí, onde você está sentado, Deus ir falando no seu coração. Às vezes, pelo que você está acompanhando ali na palavra, você vai marcando. Amém? Então é importante a gente trazer a Bíblia física, caneta, e estar anotando para que Deus venha falando. A minha Bíblia é toda marcada, irmãos, é toda assim, são coisas que Deus vai falando, ó. É toda anotada, é toda riscada. A Bíblia bonita é assim, irmãos. Amém? Então assim diz a palavra do Senhor, Mateus capítulo 15, versículo 21. Saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que tinha vindo daqueles lados, clamava: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Então os seus discípulos, aproximando-se, disseram: mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, me ajude. Jesus respondeu: não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher disse: é verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus exclamou: mulher, que grande fé você tem, que seja feito como você quer. E desde aquele momento, a filha dela ficou curada. Amém, irmãos? Irmãos, que coisa maravilhosa, irmãos. Todo texto bíblico, irmãos, que a gente vê de Jesus encontrando pessoas, Jesus, irmãos, sempre transforma a vida, as situações das pessoas, e todo encontro com Jesus, irmãos, é maravilhoso, irmãos, aqui na palavra de Deus. E esse texto aqui nos apresenta essa cena marcante. Jesus, ele vai se retirar, irmãos, para uma região distante, para uma região gentílica. O que é uma região gentílica, irmãos? É que não era habitada por judeus, tá certo? E ali, irmãos, uma mulher cananeia, a origem dela, irmãos, era dos povos que eram inimigos do povo judeu, os cananeus. Ela era cananeia, mas ela vai até Jesus e ela começa a clamar por socorro. E ela não tinha, irmãos, nenhum direito. Essa mulher não tinha posição. Essa mulher não fazia parte do povo de Israel. Mas ela tinha algo que muitos dentro do povo de Israel não tinham. O que era, pastor? Ela tinha uma fé perseverante, irmãos. Uma fé perseverante. Irmãos, aqui a gente fazendo uma analogia com a igreja de hoje. Essa mulher era de origem pagã, ela não era crente. Ela não fazia parte do povo de Deus. Mas ela, de alguma maneira, ela ouviu falar de Jesus e ela estava com um grande problema. O que era? A sua filha estava endemoniada. O texto diz quais eram as ações que a filha dela tinha para se comprovar que era um demônio. Mas ela estava com a filha com um grande problema. E aí ela escuta falar de Jesus, de alguma maneira,
e vai até Jesus. Ela procura a pessoa certa, ela vai interceder pela sua filha, vai clamar pela sua filha. Mas o que acontece quando ela chega lá? Em primeiro lugar, o pastor da igreja, Jesus, não quero lhe atender hoje não. Então, essa mulher, ela poderia se decepcionar, começar pelo pastor. Rapaz, eu vou para a igreja e o pastor nem me recebeu bem. Aí vem o restante da igreja, os discípulos. Jesus manda ela ir embora, né? Já pensou, irmão? Uma pessoa vem buscar aqui a igreja, aí os irmãos, rapaz, essa mulher aí está gritando por Deus. Ô pastor, manda ela ir embora, pastor, está incomodando aqui o culto. O que aconteceria, irmão? Muitos desanimariam e iam embora, irmãos. Iam embora. Ah, o pastor, passei pelo pastor, o pastor não deu a paz do Senhor, vou sair da igreja. Vou embora. Essa mulher, Jesus disse, não, eu vim primeiro para o povo judeu, não foi para pessoal gentílico não. Porque a missão prioritária de Jesus, primeira, era se revelar aos judeus. Tanto é que tem um versículo que diz que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. E a missão de se revelar para toda a humanidade vai vir através ali de Paulo e Pedro, né, que eles vão ser o pregador aos gentios. Mas vejam bem, essa mulher, ela não foi recebida pelo pastor, nem pela igreja, mas ela perseverou, irmão, porque ela tinha uma fé que ela acreditava verdadeiramente, irmãos, que a solução para o problema da sua filha estava ali, e ela continuou clamando, ela perseverou, porque ela tinha fé. Eu quero dizer para você que esta noite, irmãos, é verdade que às vezes a gente se decepciona com muitas coisas, é verdade, irmãos, porque às vezes a gente está um bom tempo passando uma luta, uma tribulação, a gente tem clamado, a gente não tem visto o resultado, mas eu quero te dizer esta noite, irmãos, assim como essa mulher alcançou a graça do Senhor Jesus, porque ela perseverou, persevera, meu irmão, persevera, meu irmão, na oração e no clamor a Deus. Amém? O que a gente vê aqui no versículo 22? E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquela cercania, na minha versão, que tinha vindo daqueles lados, clamava, Senhor! Como é que ela clamava, irmãos? Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. A primeira coisa que ela clamou, irmãos, ela chama ali o Senhor, Jesus, de Senhor. Ela reconhece Jesus como o Senhor da vida dela, antes dela receber o milagre. Ela não tinha recebido nenhum milagre, ela não tinha nem sido recebida, mas ela chamou Jesus de Senhor. Eu não sei se tem alguém aqui esta noite que ainda não tem Jesus como o Senhor da sua vida, mas se você chegou aqui, ainda não colocou Jesus como o Senhor da sua vida, aquele que verdadeiramente governa a sua vida, essa noite você tem a oportunidade de receber Jesus como teu salvador pessoal, Senhor da tua vida, aquele que vai direcionar a tua história. Amém? Então, essa mulher, ela chega para Jesus e o chama, em primeiro lugar, de Senhor, irmãos. De Senhor. E ela vem clamando, porque o clamor dela nasceu da necessidade que ela tinha. Ela tinha uma grande necessidade dentro da sua casa, dentro da sua família. Eu não sei se você já passou uma luta assim de ter um filho com algum problema, alguma enfermidade, algum outro problema. Isso, irmãos, tira a paz do coração daquele que é pai e que é mãe. E essa mulher que estava, irmãos, com um grande problema. E esse grande problema, essa grande necessidade, qual era a necessidade? Ela queria de qualquer maneira ver a filha dela liberta
porque um demônio tinha se apossado da vida desta jovem, da filha desta mulher. E devido a esta necessidade, ela busca a Jesus. E ela começa a clamar a Jesus, porque havia uma necessidade real na sua vida. A fé verdadeira, irmãos, ela não é silenciosa. A fé verdadeira, ela é expressa. Quem tem uma fé verdadeira no Filho de Deus, ele expressa essa fé. Ele fala dessa fé. Ele fala dessa crença. Quantos aqui creem em Jesus Cristo? Pois fale de Jesus. Pois clame a Jesus. Expresse a sua fé. Ore a Jesus. Clame a Ele dizendo que você reconhece Ele como o Senhor da sua vida, que você crê que Ele pode verdadeiramente intervir na necessidade que tanto tem tentado roubar a tua paz. Te levanta no clamor e expressa a tua fé, irmãos. A gente tem que expressar. Meus irmãos, eu tenho visto testemunhos que às vezes eu fico com vergonha como crente, como aquele que conhece a palavra, como aquele que conhece as Escrituras. Às vezes eu estou assistindo alguma coisa com a minha princesa em casa, uns programas que nós gostamos, programa assim de coisas do interior, coisas da natureza. Uma região que tem ali em Pernambuco, que o pessoal cria peixe, que o pessoal planta, e o pessoal, irmãos, eles não têm ainda Jesus como Senhor. Eles têm muitas pessoas como Senhor, creem em imagens, creem em muitas outras coisas. Mas, irmãos, aquele pessoal é todo tempo com Deus na boca. É todo tempo, irmãos. Se está chovendo, eles dizem, obrigado, Jesus, pela chuva. Ou, como Jesus é maravilhoso, pela chuva que Ele está mandando. É todo tempo, irmãos, expressando a sua fé. E às vezes eu vejo nós que somos cristãos, irmãos. Às vezes alguém vem falar das suas necessidades, irmãos, das suas lutas. E muitas das vezes a gente não se posiciona. Não, mas Jesus, Ele pode dar sim um jeito nessa situação. Vamos orar agora. Vamos levantar um clamor a Jesus. E às vezes a gente não faz isso, irmãos. Amém ou não amém? Às vezes a gente não abre a boca nem para glorificar as bênçãos que chegam nas nossas vidas, irmão. As bênçãos que Deus manda. Quem foi que almoçou aqui hoje? Quem foi que tomou café? Agradeceu já a Deus? Amém? A gente tem que estar agradecendo, irmão, as coisas simples e as coisas extraordinárias também. A gente tem que ter o coração grato, irmãos, a Deus por tudo. A gente tem que ter o coração grato. A gente tem que agradecer a Deus. Então, a fé verdadeira, irmãos, ela não é silenciosa. Ela tem que ser expressa. A gente tem que falar da nossa fé, irmãos. A gente tem que falar. A gente tem que mostrar para as pessoas que nós servimos a um Deus, e o Deus a qual nós servimos tem feito maravilhas nas nossas vidas. Aquele que recebeu Jesus e teve a vida transformada, tem que ter prazer em falar disso. Mas às vezes, irmãos, a gente vai entrando numa vida corrida e começa a ter uma vida religiosa. E a vida religiosa, irmãos, ela não salva ninguém. Agora, a vida que é vivida com fé, ela transforma nossas vidas. Quem clama com sinceridade e verdade, irmãos, vai alcançar o céu. Alcança o céu. Jeremias 33:3 vai dizer, clama-me e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. O milagre, irmãos, quem quer milagre aqui esta noite? O milagre, ele começa quando a boca se abre com fé. Amém? Você já pode começar a abrir a tua boca aí e começar a glorificar aquele que pode realizar milagres. Você já pode começar a dizer, Jesus, tu é bom, muito obrigado, Jesus. Obrigado pelo Senhor que tem feito na minha vida. Aleluia, irmãos. Vejam bem, irmãos. Ana, ela clamou ao Senhor de uma maneira diferente, é verdade. Mas ela gritava com a sua alma.
Os lábios ali, irmãos, ela tinha tanta fé que ela estava com aperto de coração, chorando, e ali só os lábios dela se moviam, mas dentro da sua alma estava gritando por Deus. Porque o clamor, irmãos, realiza milagres, irmãos. Amém? A gente vê aí no versículo 23 que ela foi gritando atrás de Jesus e os discípulos: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ela foi clamando. Aí no versículo, irmãos, 23, vai dizer o quê? Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. E aí se aproximaram os discípulos e ainda mandaram Jesus mandar ela ir embora. É a igreja, viu? Rapaz, às vezes as pessoas não compreendem. Teve uma outra vez que Jesus ia passando, as criancinhas tudo correram para Jesus. E aí os discípulos: ei, menino, vai para lá, menino, vai para lá. Ei, menino do buchão amarelo, vai para lá. Catarrento, sai de perto do mestre. Aí Jesus: deixai vir as minhas criancinhas, porque delas é o reino de Deus. E agora estão aqui de novo. É a igreja, irmãos. Aqui eram os discípulos de Jesus. Ainda bem que no nosso tempo não tem mais isso, né, irmãos? Ainda bem que no nosso tempo a igreja não impede mais ninguém de vir a Jesus, né, irmão? Ninguém fica julgando, né? A pessoa chegou aí que não conhece Jesus, com sede de Jesus, chega com um short de culto aí, as irmãs: eita, essa pombageira! Não conhece Jesus ainda, irmão. Ainda não foi transformado, e a gente quer que a pessoa entre na igreja como se tivesse transformado. A gente tem que deixar. O que é que Jesus diz? Vinde como estás, né? Não é para vir como está a pessoa? E depois é que é transformado. Às vezes a pessoa chega bêbada ali, a gente taca a mão nos peitos e bota para correr. Então não pode, irmãos. Aqui, do mesmo jeito, a igreja, irmãos, aqui, impedindo da irmã, da mulher, porque era uma cananeia, porque não era crente, vinha clamando. E às vezes tem gente assim também, se incomoda. Você está na igreja, o irmão do lado é glorificando, é louvando a Deus, e a pessoa se incomoda. Oh, meu Deus do céu, para que esses gritos? Para que esses gritos? Me arrependi de ter sentado aqui. Deixa o irmão glorificar, deixa o irmão clamar a Deus do jeito dele, irmão. Amém? E aí ela vinha clamando, irmãos, e os discípulos mandando ela embora. E para começar por Jesus, né? Jesus não deu a ela resposta nenhuma. Mas isso tinha um objetivo, viu, irmãos? Isso tinha um objetivo. É porque Jesus, irmãos, ele queria ver a profundidade da fé daquela mulher. Ele estava fazendo um teste com aquela mulher. E nós vamos ver aqui por que às vezes, irmãos, acontece isso. Às vezes nós estamos clamando ao Senhor, ninguém vê resposta de Deus. Mas o silêncio de Deus para a nossa oração, para o nosso clamor, irmão, não é rejeição, irmão. Não significa rejeição. Às vezes a gente está clamando 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, e a gente não vê a resposta de Deus. Não quer dizer que Jesus, irmão, não está ouvindo nossa oração. Não é rejeição dele, não, irmão. Muitas vezes Deus prova a profundidade da nossa fé, como ele estava provando a profundidade da fé desta mulher. Os irmãos estão compreendendo, irmãos? Aí, irmãos, o que acontece é o seguinte: quem desiste quando está orando e Deus não responde, quem desiste, irmãos, no silêncio, não vai viver o milagre de Deus. Só vive o milagre de Deus aqueles que perseveram, mesmo não tendo resposta de Deus. Eu não vou mais orar não, já orei tanto, já está com 6 meses, já está com 2 anos, eu não vou, e Deus nem responde, é em silêncio. Mas quem desiste de clamar a Deus pelo silêncio de Deus, não vai ver, irmão, jamais, não vai viver o milagre de Deus na sua vida. Porque o milagre, irmãos, muitas das vezes vem da perseverança da nossa fé. Quem tem uma fé madura, irmãos, vai aprender a esperar o tempo de Deus. Posso ouvir um amém? Amém.
Tem gente que está clamando aqui muito tempo. Mas tem que esperar, irmãos, o tempo de Deus. Isso é fé madura. Quando a gente é menino, na fé, é como uma criança. Pede uma coisa o pai não dá e já faz logo birra. Ah, eu quero agora. Mas quem é maduro não. Sabe esperar. Não é o tempo certo, o tempo apropriado. A gente tem que aguardar o tempo certo de Deus. Deus, irmãos, Ele está trabalhando, mesmo quando Ele não responde imediatamente. Talvez a tua resposta ainda não chegou, mas Deus está trabalhando. Olha que versículo lindo. Eu vou fazer questão de ler esse versículo. Isaías, capítulo 30, versículo 18. Olha que coisa maravilhosa essa aqui. Guarde aí. Olha, por isso que é bom uma Bíblia, porque um versículo desse é para você marcar. É para você anotar. Isaías 30, versículo 18. Por isso, o Senhor espera para ter misericórdia de vocês. E se levanta para se compadecer de vocês, porque o Senhor é Deus de justiça, e bem-aventurado todos os que nele esperam. Ou seja, Deus espera para nos abençoar, para ser... Volta lá no começo. Por isso o Senhor espera para ter misericórdia de nós, para nos abençoar, e se levantar para se compadecer de nós. Ele espera o tempo certo, e depois nós temos que esperar nele, pelo tempo certo dele, porque o Senhor é Deus de justiça. Ele vai operar no momento certo, de acordo com a justiça dele. E aí é bem-aventurado os felizes, né? Todos os que sabem esperar nele, irmãos. Todos os que aguardem Deus se levantar com a sua misericórdia, Deus se levantar com a sua justiça, Deus se levantar no tempo certo para abençoar as nossas vidas. Amém, irmãos? Aí quem sabe esperar é bem-aventurado, é feliz. Todo que sabe esperar em Deus é feliz. O silêncio de Deus, irmãos, é um teste. Não quer dizer que Ele está abandonando, não, você ou a igreja, não. Porque a igreja está clamando e não vê a resposta ainda. Ou porque você está clamando e não vê a resposta. Não é abandono, não, irmãos, é um teste. Para ver a profundidade da nossa fé, para ver a nossa perseverança, para ver, irmãos, a nossa maturidade de aguardar o momento certo da sua resposta. Amém? Então, aqui, quando chega o versículo 24 e 26, Jesus vai dar aquela resposta, né? Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou. Jesus, naquele momento, teve um empecilho para ela, mas assim mesmo ela adorou. E ela disse: Senhor, me ajude. Jesus respondeu. Isso aqui era um provérbio, irmãos, judeu. Não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-los para os cachorrinhos. Ou seja, ele estava dizendo o seguinte, que primeiro tinha que ser pelo da família, ali, da fé, né? Que eram os judeus, o povo dele. Então não era certo, primeiro, ao invés dele pregar para o povo dele, pregar primeiro para os gentios. Então não era correto pegar o pão e jogá-lo aos cachorrinhos. Mas aí a mulher era perseverante demais, rapaz. Vai em frente. Aí o que ela diz? A mulher diz: é verdade, senhor, isso é verdade. Pois os cachorrinhos, eles comem das migalhas que caem da mesa do seu dono. Isso é verdade. O que ela está dizendo? Eu sei que o senhor está fazendo essa missão, eu sei que o senhor está certo, mas eu queria comer menos migalhinhas. Olha a fé dessa mulher. Eu queria menos aquilo que vai sobrando aí da mesa. Eu queria menos, porque eu sei que se tiver menos uma migalhazinha, eu vou estar realizada. Ela enfrentou barreiras, irmãos, essa mulher. Barreira cultural, porque ela era pagã, estava ali querendo entrar no meio do ciclo judeu. Ela teve barreiras espirituais. Eu creio que o inimigo tentou barrar dela se aproximar de Jesus, colocando coisas na cabeça dela, e barreiras sociais.
Os outros discípulos ali não queriam que ela fizesse parte do ciclo deles. Mas são os obstáculos, irmãos, recebe isso aí. São as barreiras, são os obstáculos que nós enfrentamos, irmãos, que vão revelar quem realmente crê em Jesus. São as barreiras que se levantam quando a gente está passando luta, dificuldades. Às vezes parece que quando a gente está passando luta, é que aparecem mais coisas ainda, irmãos. Mas é em meio a essas barreiras, em meio a essas lutas, se a gente perseverar, se a gente continuar clamando, irmãos, é que Deus vai ver quem realmente crê, quem realmente tem fé no seu coração, quem realmente crê no Jesus que foi revelado para nós, meus irmãos. Deus permite, irmãos, muitas vezes, essas resistências, essas barreiras para fortalecer a nossa fé. Isso era comum anteriormente. Hoje eu não sei como é que está. Antigamente, eu sou de um tempo, que os crentes, quando estavam passando muita luta, irmão, aí é que os crentes estavam na igreja mesmo. Quanto mais luta, mais os crentes buscavam a Deus. Vinha para a igreja, orava de manhã, fazia jejum, fazia uma consagração. Eu estou passando essa luta, eu estou passando essa batalha na minha família, eu vou fazer aqui uma consagração de 7 dias de jejum. Aí lutava, aí clamava, porque, irmãos, esses obstáculos é para fortalecer a nossa fé. Mas hoje, irmãos, quando a pessoa está passando luta, clama, não vê resposta, a primeira coisa que a pessoa faz é não vir mais para a igreja. O negócio está invertido. Enquanto era para a gente se aproximar mais de Deus, mais buscar a Deus, aí as pessoas estão buscando menos. Hebreus capítulo 10, versículo 36 vai dizer: porque necessitais de paciência, diga paciência, para que depois de haver feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. É preciso, em primeiro lugar, paciência, irmão. Dá para você dizer para o seu irmão: irmão, tenha paciência. Tenha paciência. Fique fazendo a vontade de Deus, que a promessa vai chegar na tua vida. A promessa vai se cumprir. Mas tenha paciência. Vai ser no tempo certo. Amém? Só quem deu a palavra para o irmão foi a irmã Eliane, foi? Ô, glória! Então, irmãos, a gente tem que perseverar. Quem persevera, vence. Só vence quem persevera, irmão. Os irmãos se lembram? Jacó, ele tinha pagado o preço. Tinha ido para uma terra distante, para o seu tio. Lá foi enganado várias vezes. Agora ele estava retornando para se encontrar com seu irmão Esaú. Ele manda todo mundo passar. A mulher, os seus animais, os servos, e aí ele vai ter um encontro com Deus no Val de Jaboque, né? E ali, irmãos, ele vai ficar à noite orando a Deus. Aí um anjo aparece a Jacó. Rapaz, Jacó se agarra com esse anjo. Tem até um hinozinho, né, irmã Licinha? Tem até um hino, né? Jacó segurou o anjo, né? Cadê o diácono Aleph? Ele não louvou essa aí hoje não, né? Tá aqui. Então, irmãos, Jacó segurou o anjo feriu a coxa dele, e de manhã, o anjo, né? Liberou ele, e ele liberou o anjo, e ele dizia para o anjo: eu não te solto não, eu só te solto, anjo, quando você me abençoar. E o anjo abençoou Jacó. O anjo disse: olha, a partir de agora você não é mais Jacó não, viu? Agora, a partir de hoje você é Israel. Você está abençoado aí. Aí, irmãos, aí ele liberou o anjo, né? Mas porque ele perseverou, irmão. Porque tem coisas que a gente tem que perseverar.
Tem coisa que a gente tem que se agarrar, tem coisa que a gente tem que lutar, tem coisa que a gente tem que batalhar, irmãos. É a noite todo dia, mas de manhã, quando o sol está nascendo, a vitória chega. Amém, amém. Somente quem crê glorifica o Senhor. E aquela insistência de Jacó gerou nele uma transformação. O camarada mudou, rapaz. O camarada mudou. Quando a gente vê aí o versículo 27, irmãos, a resposta da mulher. A mulher vai dizer: é verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ela reconhece. O que foi que aconteceu aqui, irmãos? Jesus disse: não, eu vim foi para os judeus. Ela disse: é verdade, está certo. Jesus disse: eu não posso dar o pão da mesa dos meus filhos para os cachorrinhos. Ela disse: é verdade. Mas, irmãos, aqui ela não discutiu com Jesus. Meus irmãos, aqui ela foi, o que ela fez foi se humilhar na presença de Jesus. Porque nós estamos vivendo uma época da igreja, né? Que muito pastor diz: você tem que botar Deus na parede. Ele tem que dar. Né? Não tem, né, presbítero? Nessa época, né? Que os chefes estão mandando dos senhores, né? Mas ela não discutiu com Deus, não. Ela não discutiu com Jesus. O Senhor está certo, é isso mesmo. Eu reconheço. Ela foi humilde, irmãos. Sabe o que? Sabe o que isso aqui nos ensina, irmãos? A humildade, irmãos, ela abre as portas que o orgulho fecha. Se fosse uma mulher com coração orgulhoso, ela tinha dado as costas. Eu já estou humilhado demais. Fui humilhado para o pastor, fui humilhado para o irmão. Eu não preciso disso aqui, não. Eu vou voltar para minha casa. Eu vou arranjar um jeito lá com a minha filha. Nem que eu morra, nem que não sei o quê. Eu vou voltar para minha. Esse é coração cheio de orgulho. Mas a humildade, ela abre as portas que o orgulho fecha. E foi o que essa mulher fez, irmãos. Ela reconheceu a sua própria limitação. E quando ela reconheceu a sua própria limitação, ela atraiu a graça de Deus para a vida dela. É o que nós devemos fazer na presença de Jesus. Senhor, eu sei que eu não sou merecedor de nada. Senhor, que eu sei que se eu estou aqui é pela tua misericórdia. Eu sei, Pai, que a minha carne, o meu ser quer o mal, mas pela tua misericórdia, Pai, eu estou aqui na tua presença, Pai. Eu não sou merecedor, Pai, mas abençoa minha casa, Pai, abençoa minha família, Pai. Eu estou aqui na tua presença, na tua dependência, Deus. É isso, irmão, humildade na presença de Deus. Sabe por quê? Há um versículo que diz que Deus resiste aos soberbos, Tiago 4,6, mas dá graça aos humildes. Vamos ensinar esse versículo aqui, irmãos? Vamos? Quando Deus vê um soberbo, Deus bota logo a mão aqui no peito dele. Ó. Isso aqui é resistir, não venha para cá não. Não venha não. Fica aí longe de mim. Resiste aos soberbos, aqueles que têm um coração orgulhoso. Mas os humildes, irmãos, o que diz aqui o versículo, irmão? Ele dá graça. Oh, recebe da minha graça aí, meu filho. Você é muito humilde. Amém. Mas o soberbo, Deus resiste. Eu não quero que você se aproxime. Eu não quero conversa com você. Às vezes, irmãos, nós devemos reconhecer essa humildade, ter humildade diante de Deus e reconhecer as nossas limitações e pedir a Deus pela misericórdia dele nas nossas vidas, quando nós clamamos a ele pela nossa família, e dizer como essa mulher disse: Senhor meu Deus, oh meu Pai, me dá menos uma migalhinha, porque se eu me deixar cair menos uma migalhinha na minha vida, vai resolver tudo. Porque às vezes basta apenas uma migalha, irmão, de Deus para resolver as nossas vidas, irmãos. Amém, irmãos? Então, irmãos, a chave do milagre
não é a posição, não é o falar bem, mas é a humildade diante de Deus. A Bíblia ela fala, irmãos, de dois homens que subiram para orar a Deus. Um era fariseu e o Senhor sabe quem eu sou, o quanto eu oro, o quanto eu jejuo. O Senhor sabe a minha vida como é santa. O Senhor sabe que eu tenho conhecimento das Escrituras. Enquanto o outro, diz a Bíblia que ele não tinha nem coragem de levantar os olhos para o céu. Ô Senhor, tem misericórdia de mim que sou pecador. Ô Senhor, tem misericórdia de mim, Pai, que eu não sou digno de estar aqui na tua presença. Aí a Bíblia vai dizer, irmão, que foi esse que saiu justificado pelo Senhor, ou seja, recebeu a graça de Deus. Porque o coração humilde, irmãos, atrai as bênçãos de Deus, irmãos. A gente tem que reconhecer que nós precisamos de Deus. A gente tem que reconhecer, irmãos, que nós não merecemos nada. E se nós temos é porque Deus é bom, Deus é misericordioso. O que a gente tem que orar, irmãos, é que Deus, Ele nunca larga nossas mãos. O que a gente tem que orar, irmãos, é pela nossa casa, que ela compreenda o Deus maravilhoso ao qual nós servimos. O que nós devemos orar, irmãos, é que a potente mão de Deus esteja sobre a nossas vidas, irmãos, porque nós mesmos não temos poder para nada, meus irmãos. Irmãos, e a recompensa vem, irmãos, quando a gente vê Jesus, ele fez o teste com aquela mulher, para ver a perseverança dela, para ver a profundidade da fé daquela mulher. Aí no versículo 28, a gente vai ver a recompensa que a mulher recebe. Então Jesus exclamou. Sabe o que é exclamar? É você, como se fosse um espanto, como se você fosse surpreendido. Jesus exclamou e disse: mulher, que grande fé você tem, que seja feito como você quer. Recebe a tua bênção, recebe aí a tua bênção. E desde aquele momento, que foi que aconteceu? A filha dela ficou curada, ela recebeu a vitória, ela recebeu a bênção do Senhor, porque ela teve fé, humildade e perseverou na presença do Senhor, irmão. O segredo da vitória é essa. Tem perseverança, tem humildade, tem fé, não desanima, não desista, continue clamando ao Senhor, continue clamando ao Senhor. No momento certo Ele vai se levantar a teu favor e a bênção vai chegar. Aleluias! Glórias ao nome santo do Senhor. Jesus, irmãos, reconheceu publicamente a fé daquela mulher. Eu fico imaginando, irmãos, a cara daqueles discípulos, né, que manda pedindo para Jesus botar a mulher para correr, né? Quando Jesus diz assim: rapaz, eu nunca vi uma fé que nem a sua, não. Aí os discípulos olham um para o outro, né? Tudo lá querendo ser cada qual mais santarrão, né? Eita, eu estou aqui ao lado de Jesus. Rapaz, eu sou a segunda pessoa de Jesus, eu sou o terceiro. Eu estou aqui, Jesus confia muito em mim. Aí quando Jesus disse para a mulher que era pagã, irmão, nem da igreja era. Pagã. Aí Jesus diz: rapaz, o tamanho da fé dessa mulher. Aí os discípulos olham um para o outro. Vixe, rapaz, eu que sou crente canela de fogo aqui, eu que prego aqui, rodopio, e Jesus vai chamar uma mulher de fora, que a fé dela é maior do que a nossa. E a gente querendo botar ela para correr, rapaz, e agora? Meus irmãos, a nossa fé, ela é visível diante dos olhos de Deus. Deus, Ele vê quando nós temos fé verdadeiramente. Ninguém engana Deus. Deus sabe o que tem no nosso coração. Se a gente não está tendo fé suficiente, irmão, a gente tem que ir falar. Isso é humildade. Falar para Deus, né, nas orações. Senhor, o Senhor sabe como está a minha vida. Senhor, eu estou aqui, eu não estou mais, Senhor, com aquela fé, Deus, eu estou fraco, mas eu continuo confiando no Senhor. Essa é uma oração que nós devemos fazer quando nós nos sentimos fracos. Não adianta você estar se distanciando de Deus e clamar: Senhor, o Senhor sabe que eu sou aqui.
cheio de fé. Deus conhece nossos corações, meus irmãos. A fé é visível aos olhos de Deus. Mas vejam bem, aquela mulher, ela foi interceder pela sua filha. O que é interceder, irmãos? É a gente se colocar entre a pessoa que nós queremos que Deus opere na vida dela e Deus. Nós estamos no meio, estamos pedindo por aquela pessoa. Essa mulher foi interceder pela sua filha, irmãos, com fé, e mudou a história da sua família, mudou a história da sua casa. Eu não sei aqui se tem alguém aqui esta noite que está intercedendo por algum familiar, algum filho, algum marido. Meu irmão, minha irmã, se você tem intercedido, continua firme, com fé, porque a tua intercessão pode mudar a tua casa. É a tua intercessão que vai mudar a tua família. É a tua intercessão, é o teu clamor que vai mudar a situação do teu filho, da tua filha, do teu esposo, da tua esposa. É a tua intercessão do teu pai, da tua mãe. É a intercessão, com fé. Continua clamando, porque vai mudar a situação. O milagre aqui, irmão, não foi apenas pessoal daquela mulher, foi um milagre familiar. A bênção que aquela mulher recebeu foi para a sua casa. A filha foi curada. A fé perseverante sempre vai produzir resultado. É perseverando, não desistindo, não desanimando. Deus honra quem não desiste. Deus vai honrar a tua fé. Persevera. Marcos 9:3 vai dizer que tudo é possível ao que crê. Tem alguém que crê aqui, irmãos? Tudo é possível. Tudo é possível aquele que crê. A fé verdadeira não termina em frustração, irmão. A fé verdadeira termina em milagre. A fé verdadeira termina nas bênçãos de Deus para nossas vidas, irmão. A fé verdadeira, irmão, vai terminar com o operar das nossas vidas. Aconteceu com essa mulher o mesmo que aconteceu com aquele centurião, irmão, que foi para Jesus clamar pelo seu servo. E aí, irmãos, ele chega para Jesus, pô, vamos lá na sua casa. Ele diz, não preciso só ir, não. Basta uma palavra do Senhor. Basta uma palavra do Senhor. Aí Jesus também olha para ele e vê a fé na atitude dele e diz, nunca vi tanta fé em Israel. E aí quando ele volta para casa, os seus outros servos já vêm trazendo a notícia que o seu servo foi curado. A fé toca o céu e libera o milagre para nossas vidas, irmãos. É com fé. Amém? Então, irmãos, para concluir, essa mulher cananeia aqui, irmãos, ela nos ensina que a fé, se eu tenho fé, eu vou clamar a Deus. Amém? A fé tem que ser perseverante. A fé, irmão, suporta o silêncio de Deus quando a resposta não chega. A fé, irmãos, é com humildade, é se humilhando na presença de Deus. E a fé recebe a resposta de Deus no tempo certo. Então, irmão, não importa qual seja a tua luta, mas vai importar como você vai se posicionar diante de Deus. Se posicione com fé. Se posicione, irmãos, com esperança na resposta de Deus. Se posicione, irmãos, com humildade, que o milagre vai chegar. Hebreus capítulo 11, versículo 6, vai dizer, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Se nós queremos agradar a Deus, a gente tem que andar com fé, irmãos. Amém, irmãos? Deixa eu dizer só uma coisa para você, para nós encerrarmos aqui esta noite. Eu quero te dizer, irmãos, que se você chegou aqui hoje, assim como essa mulher, passando luta, muitas das vezes desanimado, ou talvez chegou aqui com o coração ferido, sem uma resposta, ou você chegou aqui lutando pela sua família, como esta mulher. Hoje, Deus está dizendo para nós, irmãos, que não pare de clamar. Não pare de clamar. Aqui eu vou dizer só para quem crê. Se você crê, você dá glória a Deus, recebe a palavra. Se não crê, amém. Eu quero dizer que o milagre está mais perto do que você imagina.
Amém? Amém? Agora eu estou aqui, irmãos. O senhor me lembra, né? Eu pedi na oração aqui, também pela dona Francisca, a mãe da irmã Neide ali, viu? Para a gente também não esquecer nas nossas orações, né? Então, irmãos, o milagre está mais perto do que você imagina. E eu vou chamar aqui esta noite o presbítero Ednardo para me ajudar nessa oração. E nós vamos fazer aqui algumas orações. Eu quero orar por você aqui esta noite, irmãos, para que Deus continue lhe dando perseverança na sua fé. Primeira coisa, que Deus lhe fortaleça para que você continue tendo uma fé perseverante. Eu quero orar aqui também, irmãos, esta noite, presta bem atenção, que toda frieza espiritual seja quebrada. Se tem gente que está passando um momento de frieza espiritual aqui, que esta noite seja quebrada essa frieza espiritual. Eu quero orar também, irmãos, que haja cura na nossa família aqui, cada família aqui representada, que haja cura. Eu quero orar também, irmãos, que o Espírito Santo de Deus gere nos nossos corações uma humildade verdadeira para a gente estar na presença de Deus, em clamor. E por último, irmãos, mas também é só para quem quer receber, que esta noite também nós vamos orar, para que o milagre seja liberado sobre a tua vida. Só os que creem digam amém. Só os que creem, fica em pé glorificando ao Senhor. Só os que creem, abre a boca, exaltando ao Senhor esta noite. Aquela mulher alcançou a vitória. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. O mesmo Jesus está presente aqui esta noite. E se você está na mesma fé que aquela mulher, Deus, Ele pode abrir a janela do céu e liberar teu milagre nesta noite. Feche os teus olhos, conversa com o Senhor no teu lugar, com humildade, conheça as tuas limitações, fala com o Senhor, enquanto nós vamos louvar a Deus. Vai falando com o Senhor, vai falando, vai adorando a Deus.